O que eu vou comentar agora sobre a Covid-19 pode parecer um pouco estranho, mas é algo muito preocupante. Então, meio de brincadeira, meio jocoso, eu algumas vezes já falei que o órgão mais afetado pela Covid-19 que a gente vem percebendo aqui é o cérebro. Os níveis de depressão e ansiedade estão assim absurdamente elevados. A gente também tem percebido que algumas doenças que têm associação com esses elementos emocionais, como a gente tem visto um número muito alto de eclosão de herpes zoster, que classicamente é uma doença que aparece mais quando a imunidade cai por conta de questões emocionais alteradas. A gente tem visto um número muito maior do que a gente costumava ver de casos de herpes zoster. E a gente vê as pessoas com um nível realmente muito alto de angústia, de ansiedade, de depressão. E é uma coisa multifatorial, né? Quando eu falo multifatorial, tenho medo de adoecer, de ter uma forma grave da doença. Tenho medo de algum familiar adoecer e ter uma forma grave de doença e você poder perder sua vida, alguém que você ama perder sua vida. Tem a questão econômica, vem impactando diretamente um número absurdo de pessoas e algumas que não estão impactadas, mas estão com receio de vir a ser impactadas numa progressão da questão da conjuntura econômica negativa que o vírus vem trazendo para toda a humanidade. Mas também tem muita gente muito mal emocionalmente pelas restrições, por não poder circular, por estar restrito em domicílio, que realmente é ruim, que é desconfortável, que vai contra a nossa natureza. Agora, a gente é brasileiro, está passando por essa situação horrível. Quem tem algum interesse por história recente, e aproveita esse tempo de pandemia para, ao invés de ficar assistindo algumas coisas muito imbecis que tem na televisão, aberta, fechada e na internet, e pega para ver alguma coisa, por exemplo, sobre história do que levou às guerras e como as guerras aconteceram, e você vê todo o sofrimento que aquelas pessoas passaram naquele momento. Não é para menosprezar o que a gente está vivenciando agora, mas quando a gente para olhar para a história da humanidade e a gente para olhar tudo que a raça humana já passou, por mais que seja ruim, e é ruim o que a gente está vivenciando, é muito ruim, assim, a humanidade já superou coisas, pelo menos aparentemente, bem piores pelo que a gente consegue ver. E mais do que isso, as pessoas já passaram por situações de privação muito mais dramáticas. Você imagina, por exemplo, os ingleses na Segunda Guerra, que tinham que ficar dentro de casa, porque daqui a pouco vinha a bomba caindo, e a bomba caía em cima de onde ele estava, e ele não sabia onde ia cair. Você imagina essas pessoas que estão vivendo em meio de conflitos lá no Oriente Médio, a Guerra Civil da Síria, para pegar um exemplo muito atual. Aí a gente vê algumas pessoas que a gente gosta muito, sabe? Uns senhorzinhos, umas senhorinhas, idade avançada, não tem que trabalhar, não tem que fazer, não tem ponto para bater. E num desespero, numa agonia, um negócio. Não estamos dizendo que a situação é agradável, que é confortável, mas tem gente que tem uma resiliência que me parece, sim, poderia ser melhor. Quando eu falo poderia ser melhor, você perder alguém que você ama, absurdamente doloroso. Você sofrer de uma doença grave e passar por toda é muito doloroso. A gente ter que ficar em casa fechado é muito ruim. Mas tem gente que está transformando isso num monstro. Não dá para achar bom ou tranquilo essa situação. Ela é pesada, ela é incômoda. A ausência de uma data que vai terminar essa situação, a ausência de uma certeza de quando chega uma vacina, se ela vai ser eficaz ou não, se vai ter... Isso é muito ruim. Tem gente que está fazendo disso assim, tá enlouquecendo por isso. Quando a gente vê esses exemplos aí que a gente às vezes fica lembrando de pessoas trancadas dentro de casa por uma guerra civil, trancadas dentro de casa porque está sendo bombardeado. Espera aí, gente. Ter que ficar mais restrito dentro de casa nesse momento, que é ruim? Putz, claro que é. Mas tem gente que tá, assim, transformando isso, estão entrando em franca depressão, tão angustiados, tão ansiosos, tão tristes, tão revoltados. E aí, quando tem uma chance de sair ou uma necessidade de sair, tão agressivos.
pessoas que no trânsito estão mais agressivas do que já eram, pessoas que estão mais intolerantes, pessoas que estão, sabe, em vez de aprender, ter um pouco mais de humildade, ver como nós, seres humanos, tão pretensiosos, né, tecnológicos, fomos à Lua, enviamos sondas para Marte, Vênus, um bichinho microscópico está fazendo esse estrago todo. Ao invés de nós aprendermos e termos uma percepção de mais humildade da nossa parte em relação à nossa vida, à nossa existência, ao invés de nós termos uma postura mais resignada, resiliente, a gente vê pessoas... Por que você está tão agressivo? Um vírus microscópico, que é menos do que a sua célula, está te colocando de joelhos e você vem intolerante, agressivo para cima do seu próximo? Era hora de a gente, né, dar uma refletida, aprender, melhorar um pouco, crescer um pouco como ser humano, tentar tirar algum elemento aí minimamente de aprendizagem de uma situação tão ruim. Mas a gente tem visto as pessoas muito intolerantes, muito agressivas. Se alguém está ganhando dinheiro na pandemia, né? Quem vende o quê? Quem vende luva, quem vende máscara, respirador, né? E quem vende também remédio para depressão e ansiedade, porque assim, é o remédio mais consumido, acho, do mundo no atual momento. Então, vamos tentar diminuir um pouco o peso do que a gente está colocando sobre as nossas costas, porque o peso existe, o peso é grande. Mas se a gente tiver habilidade, a gente consegue usar algumas alavancas para carregar esse peso com menos sofrimento. E ao contrário, se a gente for inábil, a gente consegue facilmente piorar o que está ruim. Eu tenho visto muita gente que está conseguindo piorar o que realmente não está bom. Mas a pessoa está conseguindo fazer a coisa ficar pior. Não precisava, né? É uma sugestão bem inteligente.